Bem-vindos ao podcast Fora da Curva. Meu nome é Bruna Fernandes, sou empresária, treinadora na área de desenvolvimento humano, especialista nas soft skills, ou seja, as habilidades de primeira camada. E o propósito deste podcast é conversar, são conversas profundas com empresários, com pessoas com visão de negócio, de crescimento, muito business, ou seja, profissionais e pessoas fora da curva. E hoje eu tenho dois profissionais, dois empresários aqui, duas pessoas que têm toda a minha admiração e todo o meu respeito, inclusive são meus alunos dentro de mentoria, meus clientes também, e estou muito feliz com a presença de vocês, Rodrigo e Felipe. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de trazer um pouco da história de vocês, da SF também, e deixa eu apresentar eles para vocês. Bom, o Felipe, 41 anos, 2 filhos, né? 2 filhas, né? Começou muito cedo na área, né? Trabalhando, começou empreendendo não, né? Já vendendo. A gente fala que vender é a profissão que faz as coisas acontecerem. Vendendo queijo, vendendo doce, trabalhou na vidraçaria, trabalhou com reforma de casa, ou seja, colocou muita mão na massa, né? E fez administração, cursou engenharia metracônica, engenharia civil, mas decidiu ir para o mundo que nós amamos, que é ser empresário, ser empreendedor. Né, Felipe? Seja bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Ah, que isso. E nós temos aqui também o Rodrigo, 36 anos, 3 filhos, nasceu aqui no interior do Paraná, mas já foi desbravar o mundo logo cedo, desde os 18 anos morando aqui em Cascavel. Sempre atuou na área de construção civil, ele falou para mim que é o que ele sabe fazer, né? Já são mais de 750 unidades, nas quais ele foi responsável técnica com certificação nível A do ISO 9001. Gente, isso é altíssimo nível, isso é fora da curva. Muito obrigada, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado você, Bruna, pelo convite e pela oportunidade. Ai, que legal, muito bom. E aí, deixa eu contar um pouquinho, né, do negócio de vocês, a SF. Hoje a SF SF Empreendimentos no mercado de construção civil, ela já está desde 2014, né? Isso. E já são mais de 750 unidades entregues, 750 imóveis que vocês entregaram, e este ano vocês entregam mais de 300. Isso, nós estamos executando mais de 300. Né? Uhum. Alguns para ser entregue esse ano e alguns para o ano que vem. Uau! Quando eu olhei esse número, eu falei assim, gente, imaginem só, são mais de 1000 vidas, né? Mais de 1000 famílias. O impacto direto que vocês têm é incrível, né? É grande e, inclusive, né, Felipe, é uma coisa que a gente enxerga no nosso trabalho, que ele tem uma questão social muito forte. Um cunho social. Muito forte, porque a moradia, ela dignifica a pessoa, né? Você ter o seu imóvel, você... É uma coisa muito digna e a gente vê isso nas pessoas, nos nossos clientes, que eles têm um orgulho quando adquire. A realização de um sonho. É demais, né? é demais. E para nós o importantíssimo também é a questão da localização. Então a gente se quebra para poder achar a localização, porque a gente entende que a gente tirando a pessoa do outro lado da BR, no meio, que está no meio do tráfico de drogas, de tudo, tira eles sem saneamento básico, a gente tira eles com uma parcela que cabe no bolso deles, coloca ele no centro, do lado do posto de saúde, do lado da escola, do lado do Parque Vitória, né? A gente dá uma qualidade de vida boa para ele, para a família dele. Então, é um serviço social também. Nada mais justo que a gente ganhar para isso, né? Mas é um serviço social também. Com certeza. Que legal. E sabe, quando eu conheci vocês... Algo que me chamou muita atenção, e o Felipe me deu um show aqui com a resposta, antes nós estávamos falando, que vocês não atrasam as entregas. Um dos critérios, um dos lemas que vocês têm, que é muito forte, que é não atrasar entregas. E eu disse, por que isso me surpreendeu? Porque é muito comum que isso aconteça no meio de vocês. E aí você falou para mim, né, Felipe, que isso é comum, mas vocês não gostariam que este fosse um diferencial, né? Com certeza. A gente entende que o mercado se tornou um diferencial, assim, porque a gente tem uma vontade de honrar contrato, sabe? A gente tem isso no DNA, a gente cumpre compromisso. E como as pessoas estão acostumadas no mercado da construção civil com outras empresas que não cumprem, acabou se tornando um diferencial.
né? Mas não que a gente Não só, que a gente a gente só gostaria, cumpre o que a gente só cumpre o que combina, né? só o que combina. Este é um ponto que esses dias eu recebi uma caixinha de perguntas no Instagram e aí a pessoa me perguntou assim, Bruna, eu gostaria de ser um profissional nível A, né? Eu gostaria de ser um profissional para me destacar, para ser reconhecido. E se você for analisar, se você for parar para pensar, hoje em dia, se você cumprir com os seus compromissos, fazer o arroz com feijão bem feito, que eu digo cumprir com as suas atividades, sabe? O que vai acontecer? Você já vai se destacar, tá? O resultado, infelizmente, mas essa é a visão que eu tenho, a régua tá muito baixa. Sim. Infelizmente. Então, eu entendo o que você disse, por este motivo, não gostaria que fosse um diferencial. E eu também não gostaria que esse, por exemplo, o arroz com feijão bem feito fosse um diferencial, né? Tipo, cumprir com as suas demandas. Mas, hoje em dia né? Hoje em dia, como eu digo, o arroz com feijão bem feito é caviar à mesa. Não é? Com certeza. A gente tem alguns outros pilares. Esse acabou se tornando em função do mercado, né? Mas a gente tem alguns outros pilares também que a gente sempre está precisando muito por qualidade e uma melhoria contínua dos nossos processos. Isso está muito na nossa questão aí de certificação, que a gente trabalha isso. Então, a gente está se esforçando muito para sempre estar melhorando. E o que a gente faz, cumpre como obrigação, já começa a ser um diferencial. Então, a gente está muito além, porque lá na frente a gente já está pensando o que dá para melhorar nesse produto, como que ele vai impactar melhor a vida dessa pessoa. A gente tem todo um acompanhamento E cada prédio, a gente sempre evolui alguma coisa, um prédio para o outro. Então, são 750 apartamentos, mas cada prédio foi melhorando, e a gente está sempre nesse processo de melhora. Exatamente. Às vezes olham para os nossos produtos e falam, porque a gente trabalha hoje basicamente com 3 linhas, né? Mas é a mesma coisa, não é. O produto ele sempre está melhorando. A gente sempre está buscando um detalhe a mais, uma forma melhor do cliente entender o que ele está comprando, sabe? Ele ter uma experiência melhor. E quando a gente fala, hoje está muito, o pessoal fala de vender experiência. No nosso caso, a experiência é experiência por uma vida. Então, a gente se preocupa, quer atender o cliente e passa isso para os nossos colaboradores também. Então, quem está lá na obra trabalhando, eles têm essa nossa visão de que eles estão impactando diretamente a vida de alguém. Desde o servente até o mestre de obra, o engenheiro, todo mundo ali sabe que tem algo maior no você fazer habitação para alguém, né? Perfeito. E aí, eu queria conversar um pouco com vocês, porque assim, gente, vocês já estão há mais de 14 anos no mercado, vocês passaram por inúmeras fases, inúmeras crises. Nós temos um entendimento que o impacto político para muitos negócios tem um grande resultado, né? Tem um grande impacto, mas para a área de construção civil, meu Deus, isso é muito maior, né? E quando eu falo sobre empreender em tempos difíceis, empreender em tempos de crises, empreender também em momentos bons, né? Ter esse discernimento. Eu gostaria que vocês contassem um pouco para nós como foi essa jornada, como foi o início da jornada de vocês. Assim, a gente iniciou em 2014, então, falando um pouco de política, né? A Dilma tinha acabado de se reeleger, 2 anos teve impeachment, então todo e qualquer negócio sofreu algum tipo de impacto. A construção civil foi terrível, né, Felipe? A gente sentiu muito, mas assim, é aquela história, a gente não pode desistir nunca, né? Então, a gente tem uma certeza que as maiores fortunas do mundo foram feitas no período pós-crise. Então, toda vez que vem a crise, a gente pensa como que a gente vai fazer para passar pela crise e o que a gente vai preparar para poder apresentar no pós-crise, que é a hora que o negócio dá o boom. E, novamente, nós estamos passando pelo período pós-crise. Então, novamente, agora vai ser uns 3 anos maravilhosos, a gente está acreditando. Boa, nossa, legal. Boa percepção. A crise, na verdade, ela gera oportunidade, né? Ela gera oportunidade, você tem que se reinventar. A gente foi obrigado a se reinventar, não só ali, mas... inúmeras vezes. Né? Veio greve de caminhoneiro, que influenciou, veio... Mudança no Código de Obras. Mudanças municipais, né? Ali, Sim. Código de obra que fez a gente ter que repensar... Plano diretor. Fez a gente ter que repensar todo o produto, né? E a gente, assim... Depois veio pandemia, né?
pô, a pandemia, a segunda onda ali no outro ano, pô, vai dar tudo certo. O impacto foi maior no nosso caso, inclusive. Com certeza. E agora é isso, a gente já está pensando lá na frente. Já está pensando, lá daqui 2, 3 anos vai ter outra coisa, nós vamos estar de pé. Então, assim, a gente gosta de passar essa confiança. Né? E em Cascavel tem um déficit habitacional muito grande, por mais que todo mundo está construindo, a cidade está crescendo muito, tem um déficit muito grande habitacional. Então, eu entendo que tem muito mercado, desde que você faça um negócio bem feito, com qualidade, tem muito mercado para todo mundo. Perfeito. E quando vocês olham para a jornada de vocês, teve algum ponto? Eu gosto de analisar que nas nossas vidas nós temos pontos de inflexão. Pontos em que nós nos deparamos e que, dependendo das nossas escolhas, isso pode mudar radicalmente os nossos resultados. Dentro dessa jornada que vocês tiveram juntos, né, empreendendo, qual foi o maior ponto de inflexão de vocês? Qual foi o maior ponto de decisão? Assim, ó, eu vou falar... Ou assim, um dos principais, porque um só é difícil, né? Acho que no momento que nós começamos, porque a gente cresceu muito rápido. Uhum. Então, chegou num momento que a gente estava construindo, vendendo, e estávamos lidando também com o cliente que estava nos dando feedback. E nós estávamos querendo melhorar produto e tal. E foi um momento que a gente encarou o mercado, assim, a gente viu que a gente precisava tentar transformar esse mercado. O entendimento dele, né, Felipe? Porque eu sempre falo assim, o mercado da construção civil ele é difícil porque ele já começa com uma dificuldade muito grande com a mão de obra, qualificação da mão de obra e tal. É um mercado muito concorrido. E ele não é um mercado tão industrial, digamos assim. Então, a gente... Automatizações, isso, né? Não então, pode ter muitas automatizações. Eu costumo dizer assim que a gente precisa mudar a cabeça das pessoas e se aproximar, às vezes, do mercado automobilístico. Entende? Então, assim, a pessoa ela compra um apartamento, um imóvel 0 quilômetro, a gente está tentando pôr isso na cabeça que ela tem que fazer tipo, a gente entrega um manual. Isso. A gente entrega um manual com o que tem que ser feito dentro do apartamento de forma que não gere um pós-obra tão rápido. Isso. A gente faz todo um acompanhamento para a gente não ter o pós-obra. Essa experiência a longo prazo que vocês estavam Quando a gente dizendo. percebeu isso, então assim, a gente tem que se aproximar desse mercado porque fica profissional. A pessoa ela compra às vezes móvel com uma construtora e a construtora abandona ela. A gente não abandona. A gente está ali, a gente entende que essa pessoa às vezes ela vai querer um imóvel maior depois, ela vai querer a vida dela, a gente quer participar da vida dela. A gente tem clientes que começaram comprando 1, 2, hoje tem carteira de 10, 12 apartamentos com nós, entende? E aí investem, né? Não, utilizam como investimento. E o bacana também é que você vê a pessoa começa com um apartamento um pouco mais barato e ela vai crescendo na vida e a gente compra o apartamento dela, já pega de entrada no próximo. Então ela entra na nossa construtora numa linha numa linha mais baixa e vai subindo de acordo com as linhas conforme ela vai evoluindo na vida. Crescendo. Então a gente é uma experiência, é o resto da vida servindo as pessoas, sabe? Uau, que legal, que legal. E para você, Felipe, qual foi o maior ponto de inflexão? Eu acho que, para mim, o mais difícil foi na primeira mudança do Código de Obras. Para mim, foi mais difícil, porque a gente já estava com o produto consolidado, com os clientes consolidados, com tudo, e foi um balde de água fria, porque sempre, bem no bairro que nós construímos, o terreno dava exatamente para o nosso prédio. Quando foi mudado o Código de Obra, a gente tinha que comprar um terreno com 50, 100 metros quadrados maior. E isso impactou diretamente no custo. Então, a gente teve que voltar para a prancha, voltar a estudar e decidimos, então, lançar a torre de 12 andares. Hoje em dia, a gente já está fazendo de 16 andares, mas esse foi um passo muito grande para nós. Acho que foi o maior desafio técnico, inclusive, da construtora, sabe? Porque nós trabalhamos num sistema de parede de concreto moldado em loco. Então, eu trabalho nesse sistema, questão técnica dele, desde 2008. Não havia nem norma no Brasil. A gente participou ativamente de todo esse processo, né? A norma é de 2012 e nós estamos desde lá atrás sempre nesse trabalho. Não existe no Paraná ninguém que trabalha com o nosso sistema de formas em prédios dessa altura. Não tem. Normalmente são quantos? 4 a 5 pavimentos. Ah, é pequenininho. Era o que a gente fazia também até esse momento. Aí a gente...
E foi um desafio porque, na época que a gente começou com os prédios maiores, esse sistema de parede de concreto modular loco não tinha ninguém próximo aqui. Na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você não encontrava ninguém que tivesse essa experiência. Então, a gente desenvolveu, a gente fez contato com as maiores cabeças aí a nível nacional, sabe? A gente trabalhou, foi um desafio técnico gigantesco. Foram no Paraná, os nossos prédios de 12 andares de concreto foram os primeiros no Paraná. Uau, uau. E dentro dessa jornada, vocês começaram sozinhos? Eram só vocês dois? Quantas pessoas tinham na equipe de vocês? E quantas pessoas hoje vocês têm de forma direta e indireta? Nós começamos, assim, era em torno de 30 colaboradores. Nossa, né? mas já era uma boa equipe. Contando com obra, Aham. né? Administrativo, tudo. Tudo, é. Na verdade, assim, o começo, antes da SF, eu e o Felipe, a gente fazia algumas reformas, né? Isso. Então, a gente trabalhava com várias Conta esse pequenas começo pra empresas. nós. Conta pra nós. A gente se conheceu trabalhando em outros lugares e tal, e descobrimos uma sinergia, a gente se entendeu bem e começamos a fazer algumas reformas. Nós trabalhava só com reforma. E a gente viu que a gente podia construir algo maior, né? E aí enxergamos uma oportunidade, né? Vamos incorporar e fomos. Assim, não foi uma coisa muito planejada, mas a gente vai encontrando o caminho. Vai encontrando o Isso caminho. tem muito a ver com vocês, né? É. Olha que legal. Porque até nos outros episódios nós falamos algumas vezes sobre propósito, e eu acredito justamente nisso que vocês falaram, que a gente encontra esse propósito no caminho. Mas o que eu queria falar era, por exemplo, sobre esse planejamento. Quando eu conheço alguém que começa a empreender, que começa... puxa, eu tenho uma grande ideia, tenho um grande projeto. Aí a pessoa pensa em planejar, colocar tudo numa planilha, uma organização. Isso é ótimo, isso é Aí legal. nunca acontece. Mas não acontece. E eu acredito que muitas vezes essa expectativa que tudo aconteça ipsis lipsis, né? Daquilo que você anotou, do que você planejou, isso é muito frustrante. Porque quando você vai pro jogo, quando você sai da arena, da arquibancada e vai pra arena, o negócio muda Sim. totalmente. Com certeza. Não depende Não é? só de você. No nosso meio, então, poxa, a gente às vezes entra com um projeto, muda a lei, muda analista, muda. Antes de você iniciar, e nós já estamos trabalhando, às vezes, sabe, assim, na formação da equipe, e o negócio aqui parece que você não desiste, você reinventa e faz acontecer. O nosso primeiro prédio chegou até a ser engraçado, porque eu fui atrás das pessoas, fui atrás de investidores para vender os apartamentos antes e... Você fazia o comercial, eu Felipe? fazia o comercial. Aham, você vendia. Eu vendia, eu ia atrás do terreno, fazia essa parte e o Rodrigo construía. Aí tem um outro ponto, né? Quando você quer empreender, a pessoa acha que vai fazer só uma lista de atividade. Não, faz tudo, né? Você faz Daí, tudo. o que aconteceu? Eu consegui pegar o primeiro terreno em permuta. No que eu fechei, no que eu fui cobrar as pessoas que a gente combinou, todo mundo deu para trás. E eu tava com o terreno já fechado em permuta, já com os apartamentos que tinha que dar no terreno. Incorporado, tudo. Daí, e aí, o que vocês fizeram? Daí eu cheguei, da família do Rodrigo é de Palmas, né? Daí eu cheguei pra minha mãe, eu falei, primeiro uma semana sem dormir, né? Daí depois cheguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô com um prédio, lançando um prédio, eu vendi todos os apartamentos, isso sobrou um apartamento, que tem que ser seu esse apartamento. Você acha que na época era 70, 90 mil. Minha mãe falou, não, vou ficar com ele, tá aqui. Puf. Daí, esse dinheiro era o suficiente para tocar um mês de obra. Contratar todo mundo, faz um mês de obra. Um mês. Peguei... Os 90 mil. Os 90 mil. Contratei todo mundo. No que eu comecei a obra, as outras pessoas passaram na frente, viram o que estava acontecendo. Vendi o prédio inteiro em um mês. Uau! Daí a gente ficou macho. Isso é arregaçar as mangas, é fazer, não parar. Eu lembro que foi assim, acho que foi mais uma semana sem dormir, né? Porque eu mesmo, eu havia desenvolvido um projeto lá para o Rio Grande do Sul, era um negócio gigantesco lá, e eu mudei todo o rumo da minha vida porque eu acreditava em nós juntos construir uma empresa grande, e a gente se confiava muito um no outro, né? E aí o negócio, no começo já dá esse barque, eu falei, cara, e agora, né? Eu estava com meus filhos pequenos e, meu Deus, foi bem... foi uma experiência para a vida, né? Mas sabe isso que vocês trouxeram, eu acredito que aqui tem uma grande lição, né? Por exemplo, ficaram sem dormir, vocês tinham negativo, vocês tinham tudo contra. Sim. Mas vocês não pararam. Então, por Nunca exemplo... passou por nossa cabeça desistir.
Olha só. Nunca, mas nem por um minuto. Desistir, não. A gente, às vezes, dá aquele baque, você acha que você não é capaz, você busca. Então, se eu estou com essa dúvida, eu vou me tornar capaz e vou resolver. Vou estudar o que eu não estou sabendo, porque se não está dando certo, tem alguma coisa que eu não estou sabendo. E tem um ponto assim, né? Você disse ali, o que eu preciso fazer para que isso dê certo? Eu precisava de uma venda. Uhum. Então, às vezes, a gente busca uma solução completa, né, Rodrigo e Felipe? Sim. Por exemplo, eu preciso solucionar. Não. Às vezes, o ponto é, e eu tenho a convicção que alguém que esteja nos assistindo agora, talvez tenha algum problema, um super problema, uma super situação para resolver. Às vezes, não é tentar a solução completa do problema, né? Puxa, o que eu preciso fazer para começar a solucionar? Foi isso que vocês fizeram. Com certeza. E aí veio a resolução final. Sim, Olha que incrível. Esse se reinventar, que nem nós estávamos falando desse ponto, que a gente entendeu que a gente tinha que dar assistência, mesmo depois pro condomínio, pro nosso cliente, é bem nessa visão. A gente precisava reinventar o mercado, a pessoa ela precisava entender que inclusive a gente criou um novo nicho de mercado a partir dessa ideia de que a gente tem que atender ele depois. Porque, assim, um apartamento, ele precisa de manutenções, a vida em condomínio, ela é uma vida que as pessoas têm que colaborar uma com a outra, tal, porque na tua casa, se você não fizer as manutenções, é só você. Num prédio é diferente, a gente precisava passar isso para as pessoas. Ela compra o imóvel 0 quilômetro, a gente quer que ela volte a fazer a revisão de 10 mil quilômetros com a gente. Assim como no mercado automobilístico, o cara compra um carro 0, você não vai com 10 mil quilômetros fazer em outra construtora. A gente quer que você volte aqui, eu quero que você volte, que você faça suas manutenções. Você fidelize conosco. E que quando você tem essa área dentro da empresa só de manutenção pós-obra. Por exemplo, o cliente comprou, não é uma garantia. Ele quer fazer uma manutenção. Vocês têm essa área exclusiva? Hoje, na entrega da obra, a gente já na entrega, na assembleia para os condôminos, a gente já apresenta um plano de manutenção, com custo, para eles já terem a noção do que vão gastar. A responsabilidade de gastar ou não é deles. Hoje tem uma norma 15575 de 2013, se não me engano, ela rege bem isso, sabe? Então, só que as pessoas não têm nem obrigação de saber dessas normas. Então, ela dá muito mais garantia para o cliente, mas ela dá algumas... ela mostra que ele tem que fazer algumas coisas, certo? E a gente escancara isso para o nosso cliente. E algumas consultoras ou outras, a gente não vê isso no mercado como um todo. Acho que todo mundo deveria fazer, sabe? Porque as pessoas deveriam entender o imóvel de uma forma diferente, sabe? Devagarinho a gente vai mudando a cabeça. E sabe, isso é inovação, né? É muito comum que, às vezes, as pessoas pensem, puxa, para inovar, eu penso em tecnologia, eu penso em inventar a roda, eu penso o que não existe. Isso que vocês fizeram é uma inovação, né? Por exemplo, como nós podemos melhorar um processo já existente? Como eu posso melhorar uma experiência? Como eu posso trazer mais lucratividade para o negócio, né? Trazer aliados, isso também tem a ver com recompra e assim, relacionamento, o cliente já está dentro de casa. Depois de um tempo ele quer recomprar, ele já tem a confiança da empresa, que a empresa não vai abandonar ele. Com certeza. É o que o Felipe falou, a gente vai lá, compra o apartamento dele, ele vai dar de entrada e já pega outro, e a gente já tem cliente pro dele, e virou um grande centro de negócio imobiliário, na verdade. Né? Perfeito. Teve algum momento na carreira de vocês, essa jornada, que vocês se depararam por uma situação e falaram, puxa, aqui eu não dou pé, sabe? Puxa, aqui eu me sinto quase que incapaz para passar por isso. Claro que a gente não externa, né? Não fala isso. Mas vocês já tiveram essa sensação? Não dou pé? Me sinto incapaz? Tem? Eu, particularmente, nessa questão técnica desse desafio de subir o prédio, porque o projeto estrutural do sistema convencional, o engenheiro ele aprende na faculdade, não é uma coisa nova, é uma coisa, né? Agora, de parede e concreto, não tinha até hoje, não tem ninguém na região que faça esse tipo de projeto. Então, foi para você. Foi um grande desafio. Ali eu achei, será que eu vou conseguir? Será que eu vou assumir a responsabilidade por isso? Sendo que... E tá aí, né? Já entregamos uns 8 prédios e já estamos subindo mais e não desistimos, né? Eu tinha certeza que você ia conseguir. Muito bom. E você, Fê? Eu acho que também foi nessa fase, porque era uma fase do começo, a gente com criança, né? Começando a vida empresarial, então no começo é sempre difícil, sabe?
E esse foi um passo assim muito importante para nós, porque na verdade a gente já havia feito 11 prédios pequenos. Então, a hora que a gente teve essa necessidade de aumentar o prédio, então foi será que a gente faz? Será que vai dar certo? Como que vai acontecer? Mas eu, na minha cabeça, estava tudo lindo na cabeça, só faltava executar, né? Muito bom, muito bom. Além agora eu me lembrei de uma situação, no primeiro, você vai lembrar agora também, além da questão técnica, foi assim, foram meses de desenvolvimento e para encarar, vamos para conseguir, a gente passou por uma readequação dentro da Caixa. A Caixa, os processos da Caixa Econômica foram todos readequados na época e na hora que estava pronto, quando nós estava começando, eles exigiram algumas mudanças em planta que voltava lá depois de meses já, sabe? Então, ainda teve, nessa época, teve uma interferência muito forte em virtude dessas mudanças internas da Caixa, que fez a gente, depois que estava tudo resolvido, voltar no primeiro prédio, que a gente estava ainda mais do zero e fazer tudo não. Não, resiliência tem que ser o sobrenome de vocês, né? Como vocês lidam com essa frustração? Porque é uma frustração, né? E nós estamos vivendo em uma geração a qual não sabe lidar com frustração. Sim. Vocês concordam? Concordo. Como nós percebemos isso? As pessoas desistindo muito rápido, abandonando o barco, né? Eu vejo isso não só na carreira, não só no trabalho, mas eu vejo isso em relacionamentos, pessoas com dificuldade de ouvir não, dificuldade de, por exemplo, a minha expectativa não foi atendida. E você trazendo esse exemplo puxa, imagina assim, todo projeto, tá, acho que agora vai dar certo. Daí não, muda tudo. Não, é como se realmente o tempo todo tivesse não é um final, mas é como se fosse um obstáculo. Né? Sempre uma diversidade. Sempre uma diversidade. E todo mês aparece uma diversidade, até chega a ser engraçado. Então, por exemplo, como é que vocês lidam? A sensação que eu tenho é que vocês, assim, tipo, Bruna, é um fato, vai acontecer. Aceita. Aceita que dói menos, né? Vai acontecer, senão pode estar, que nem você falou, né, Bruno? Pode estar tudo planejadinho. Às vezes é alguma coisa realmente muito inesperada que acontece e muda tudo. E às vezes tem que jogar um projeto inteiro fora, depois de concebido, às vezes até com contrato, mas porque teve uma alteração, não jogar fora, mas reinventar o projeto do zero. Então, é comum isso, sabe? A gente não tem muita segurança, assim, em relação às prefeituras, municipalidades, com código de obras, muda alguém lá, muda tudo, sem consultar o setor. A Cascavel está muito à frente até nesse sentido.